E hoje nós vamos responder uma pergunta. O que o Senhor exige de nós? O que o Senhor exige de nós? É o tema da pregação. Miqueias 6:8, amém? 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Você vai lá para Mateus e vai voltando. Está lá nos profetas menores. Vamos ler? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Podem se sentar? Essa palavra falou muito comigo essa semana. Porque nós questionamos ao Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, né? Nós temos essa oração. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. E fazemos várias perguntas para Deus no sentido de, Deus, eu quero fazer a sua vontade. O que o Senhor quer de mim? E a resposta está em Miqueias 6:8. Nós encontramos também essa palavra lá em Deuteronômio, acho que capítulo 10. E aqui Miqueias está repetindo que o Senhor quer do seu povo. Aqui num contexto de que os líderes da época estavam arrogantes, estavam profetizando em troca de ofertas, em troca de pagamento. Estavam indo às casas das viúvas e saqueando. Então é nesse contexto que Miqueias profetizava. Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías. Então, na mesma época que Isaías profetizou, Miqueias também profetizou. E aqui ele chega com essa questão para nós. O que o Senhor exige da igreja? O que o Senhor exige de mim e de você? Ele responde. Olha, diz Miqueias no versículo 8. Né? Algumas versões diz olha. Na minha versão ele começa, ele te declarou ao homem, o que é bom. Então, inconscientemente, nós já sabemos o que Deus espera de nós. Na obediência. De estar com os nossos pensamentos alinhados com os pensamentos do Senhor. De estar com a nossa vida alinhada na palavra. Nós já sabemos, o Senhor, essa revelação já é natural a nós. E ele faz questão de frisar, olha, no início do versículo 8, você sabe o que deveria estar fazendo. Nós sabemos o que deveríamos estar fazendo, mas muitas vezes nós não fazemos. Nós não queremos fazer, mas nós sabemos o que nós deveremos fazer. Nós devemos fazer, nós sabemos. Quando Jesus, ele quebrando o nosso coração e nos salva, automaticamente as coisas que não agradam ao Senhor vão ficando desconfortáveis. Então, quando nós decidimos, porque é uma decisão, decidir não fazer, é decidir não obedecer. E lendo essa palavra, nós vemos que está lá na nossa consciência o que Deus quer de nós. Já está na nossa consciência. Mas está na nossa consciência, está na palavra de Deus. Deus, ele afirma, ele confirma. Quando nós tiramos tempo para o Senhor lendo a sua palavra, ele confirma a tudo aquilo que o Espírito Santo já revela a nós. O Espírito Santo, ele revela a nós a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. O que está escrito aqui. Porque a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. E com o que me apresentarei ao Senhor no versículo 6? Vamos lá para o versículo 6, quem ainda está com a Bíblia aberta. O capítulo 6, versículo 6, antes do que nós lemos, diz... Ele faz essa pergunta, com que me apresentarei diante do Senhor? Com que me apresentarei? Como tem que ser minha adoração? Com que me apresentarei? E o versículo 7, ele termina assim. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Eu acho esse versículo muito forte. Porque ele começa o versículo 6... No versículo 7 ele faz outro questionamento de como se apresentar. E no versículo 8 ele te dá a resposta de como temos que nos apresentar.
E no versículo 6 ele fala: com que me apresentarei? Eu deveria apresentar diante do Senhor com ofertas queimadas, com novilhos de 1 ano, que era a adoração da época, trazer os melhores novilhos, os melhores cordeiros para serem sacrificados. E hoje, o que me apresentarei? Com que me apresentarei diante do Senhor? E o versículo 7, ele continua: e o Senhor se agradará de milhares de carneiros, ou 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela minha transgressão. O que seria mais importante na nossa vida do que um filho? Então ele começa falando dos oferecimentos menores, das ofertas menores, né? Até chegar, o que eu vou dar? O meu filho primogênito? No contexto daquela época, se eu fosse pensar aqui como a oferta, o que eu vou dar ao Senhor para que eu fique no centro da vontade dele? Ana Luísa? Porque ela é minha primogênita, ela é minha única filha. E o que eu vou dar ao Senhor? Aqui ele questiona de forma tão forte: o que eu vou dar ao Senhor? O meu filho? O serviço? O trabalhar? O Senhor, ele requer de nós essas 3 coisas. Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? O pecado da nação era tão grande que era impossível ofertar algo em troca. Então nós vemos que muita semelhança com o que está acontecendo hoje. Naquela época o pecado de Israel estava tão grande diante de Deus que era impossível, que a adoração da época era ofertar, era entregar algo, entregar um bem. Ou que seja farinha, ou que seja pomba, cordeiro, novilho, mas era você ir ao sacerdote, entregar aquele bem, ele sacrificava, você estava perdoado. Mas a perversidade estava tão grande que nada que eles entregassem não iria resolver. Por isso que ele chega no versículo 8. Notamos que aqui não há nenhum sacrifício que possa salvar o povo, por maior e mais intenso que seja. A solução vem de outra maneira: o caminho do arrependimento e sujeição à vontade de Deus. A única forma de nós estarmos alinhados com a vontade do Senhor é o caminho do arrependimento e a sujeição à sua vontade. Se submeter à vontade de Deus é a coisa mais difícil que nós podemos passar na nossa vida, porque é uma morte todos os dias. É morrer para o ego, é morrer para o meu eu, é morrer para minhas vontades. Se submeter à vontade de Deus é morrer para aquilo que eu tenho vontade de fazer, para fazer aquilo que Deus me manda fazer. Isso é estar no centro da vontade de Deus. E nós fazemos essa oração: Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Nós não fazemos? Nós sabemos qual a vontade. Está aqui no versículo 8 de Miqueias 6. Você amar a misericórdia, praticar a justiça e andar humildemente com o seu Deus. Essa é a chave da vida cristã. Ele te declarou ao homem o que é bom: parar com a vida gananciosa e egoísta e retomar o caminho do Senhor. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Isso é maior e mais assertivo do que o maior dos holocaustos. Do que qualquer coisa que você possa fazer para Deus. Se você tiver justiça, misericórdia e humildade, você está no centro da vontade de Deus. E são as 3 coisas que mais pegam na nossa vida: andar em justiça onde eu for, demonstrar a justiça de Deus em todos os momentos, não apenas com as pessoas que eu gosto, não apenas com a minha família, não apenas com os meus irmãos da igreja mais chegados, mas demonstrar a justiça de Deus com todas as pessoas, até com o meu inimigo, aquele que me quer mal, aquele que quer ver a minha morte, a minha ruína. No sentido de justiça de Deus, é isso que ele está falando. Deus exige essas 3 coisas. 3 coisas que são ditas em toda a Bíblia. Então, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus está resumindo nessas 3 coisas, toda a Bíblia. Justiça de Deus, misericórdia de Deus, andar humildemente com Deus. Em todos os versículos da Bíblia, você vai ver sobre justiça, misericórdia e andar humildemente com Deus. É porque é isso que ele requer de nós. Essas 3 coisas. 3 coisas que são o fundamento inegociável da palavra de Deus.
E nós vamos falar sobre cada uma delas. Nós vamos aprender sobre cada uma delas. O que é agir com justiça? Miqueias está falando sobre a justiça que vem de Deus. Não é a nossa justiça. A nossa justiça, ela não tem nada a ver com a justiça que vem de Deus. Porque a nossa justiça é o quê? É porque Deus tem que fazer justiça com essa pessoa. Porque eu estou certo. Deus tem que ir lá e tratar essa pessoa. Deus trata essa pessoa. A gente não quer isso? Nosso coração, quando alguém nos faz mal, a gente ora pedindo para Deus tratar a pessoa. Mas quem tem que ser tratado somos nós. O Senhor usa pessoas para poder tratar você. E é nesse momento, não estou falando que a justiça de Deus não é para todos. Mas é nesse momento que, se você se portar com a justiça de Deus, se ela sair da sua vida, se exalar a justiça de Deus da sua vida, Ele fará justiça na sua vida por você. Porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu ter o caráter de Jesus. E Jesus é manso e humilde de coração. O caráter de Jesus é esse. É a justiça de Deus. Deus revela o que está no coração dele. Quando nós queremos a justiça de Deus, há um revelar do coração dele para nós, do caráter dele para nós. Agir com justiça vai mais fundo do que apoiar uma causa. Fala sobre a nossa vida diária. Agir com justiça é muito mais do que apoiar algo. Do que você estar com alguém apoiando algo. Lutando por uma causa justa, né? Hoje tem muito isso. Muitas pessoas lutam por causas que consideram justas. Mas será que a justiça de Deus está nisso? Deus está nisso que você está apoiando? Deus está nisso que você está tão interessado em apoiar? Essa causa tão justa? Fala sobre a nossa vida diária, a justiça de Deus e como nos posicionamos no nosso dia a dia. Justiça de Deus. Quando você se posiciona no seu dia a dia, a forma como você se posiciona nos seus momentos diários. Não apenas dentro da igreja. Porque aqui na igreja é o momento de nós reunirmos e vivenciarmos aquilo que nós já buscamos toda a nossa semana, em atos, em leitura bíblica, em louvor, em adoração, em renúncia, morte do eu. Quando estamos nesse momento aqui, é só o momento de a gente entrar e celebrar. Sermos curados com a comunhão, a convivência com os irmãos, a ministração da palavra, e sairmos prontos para a nossa segunda-feira. E toda segunda-feira, tem que haver um domingo em toda segunda-feira. Tem que haver um domingo em toda terça. Nós temos que ter essa mentalidade de levar para o nosso dia a dia a forma como nós nos portamos quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos com os nossos irmãos, quando nós estamos com aqueles que não nos conhecem intimamente. É dessa forma que nós temos que nos portar no nosso dia a dia. A justiça de que Miqueias está falando nos convida a compartilhar o que Deus deu. Essas coisas não são apenas para nós mesmos e aqueles que amamos, mas para todas as pessoas. Só é justo o que se liberta da opressão dos inimigos e de ser dominado pelo próprio pecado. Só é justo. A gente acha que somos justos porque pagamos nossas contas em dia, ou não, né? Mas nós achamos justo porque pagamos as nossas contas em dia. Eu sou justa porque eu dou a oferta. Eu sou justo porque eu trato todos bem. Eu sou justo porque eu sou um homem, uma mulher de caráter. Tudo aquilo está falando do meu ego, né? Do meu eu. Eu sou justo porque eu oro todos os dias. Tudo que vem de mim, as minhas ações, eu sou justo por isso, por aquilo que eu faço, não é justiça. Eu sou justo porque eu amo a misericórdia, porque eu quero a justiça de Deus na minha vida primeiro, porque se eu querer a justiça de Deus na minha vida primeiro, eu vou tratar os outros com misericórdia. E eu vou andar humildemente com meu Deus. Isso é um homem justo, o que escolhe andar assim. Fora disso, você não é um homem justo. Você não é uma mulher justa. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus é libertadora. Porque quando você está debaixo disso, do caráter de Deus, da justiça de Deus, ela é libertadora para a sua vida, porque nada vai interferir na sua comunhão com Deus. Se você escolhe a justiça de Deus para a sua vida,
matar o ego, matar o eu, as vontades, matar os achismos, matar o pecado, escolher deixar o pecado, escolher deixar aquilo que atesta quem eu sou, porque eu sou assim mesmo. Se eu escolho andar, afastar de todas essas coisas, eu estarei debaixo da justiça, da libertação de Deus, porque a justiça de Deus, ela é libertadora, e o homem liberto, você sabe que ele é liberto. É gostoso estar perto de alguém que ama a misericórdia, que é misericordioso, pratica a justiça e anda humildemente com Deus. É bom estar perto de gente assim. Você conhece, o Espírito Santo, ele une pessoas assim. É atrativo estar perto de pessoas assim. Porque você não precisa fazer esforço para ser misericordioso. Você não precisa fazer esforço para tratar com a justiça de Deus. Porque o outro já escolheu viver assim também. Como isso acontece? Como eu posso ser justo? No caso do primeiro tópico. Como eu posso ser justo? Quando eu me prostro debaixo, quando eu estou sob o poder de Deus. Quando eu escolho estar debaixo do poder de Deus. Quando sou reerguido por Deus. Quando eu sou reerguido por Deus, é quando eu não quero atestar a minha justiça própria. Mas eu deixo Deus me reerguer. Porque o que a Bíblia fala? Que Deus abate o soberbo e exalta o humilde, o humilhado. E aí entra a justiça de Deus na nossa vida também. E a justiça de Deus está em prática em mim quando eu sou reerguido por Deus. Quando sou conduzido ao caminho do arrependimento. Então são essas três coisas que fala de justiça. Quando eu me prostro, quando eu sou reerguido por Deus e quando eu sou conduzido ao caminho do arrependimento. Miqueias 7, versículo 9, diz: a voz do Senhor clama a cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e a quem designou. Em outra versão diz: sofrerei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Em outra versão diz: sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até ele pleitear a minha causa, e execute o meu julgamento, e ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então aqui tem um caminho a ser perseguido. No capítulo 7, versículo 9, Miqueias diz: sofrerei a indignação do Senhor. Então quando nós estamos em pecado, aqui ele estava em pecado, aqui ele estava profetizando contra o pecado. Miqueias não estava em pecado, mas profetizando contra o pecado. E ele aqui se coloca entre Deus e o povo e diz: sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele, até ele pleitear a minha causa. Nós temos coragem de fazer essa oração, não temos? Senhor, eu posso sofrer a sua indignação, mas pleiteia a minha causa, julga a minha causa, seja justo na minha causa. Isso é uma escolha de deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Me traga para a luz, execute o meu direito, me tira para a sua luz, eu quero ver a sua justiça. Praticar a justiça é deixar Deus determinar as nossas ações. Deixar Deus determinar as nossas ações. Isso dói, mas no fim veremos a justiça em nossas vidas. Justo em hebraico é tzadik, a palavra. Em hebraico significa aquele que vive de acordo com a norma dada por Deus. É a justiça segundo os padrões de Deus. Esse faz a vontade de Deus, no sentido de justiça. Viver segundo os padrões de Deus, não segundo os meus padrões, não segundo a minha carne, não segundo aquilo que eu quero. A vida confortável que eu quero levar nesse mundo. Não me posicionar. O cristão que se posiciona hoje, ele é perseguido. As forças das trevas, elas querem minar a força de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas a justiça de Deus é real na vida desse que quer agradar ao Senhor. Em segundo, ame a misericórdia. A palavra misericórdia apresenta sentidos como: o que é misericórdia? Lealdade na bondade, amar a bondade, ternura, benevolência. No hebraico é lerachem,
vivenciar o amor ao próximo em toda a sua plenitude. Estender a mão em amor é buscar a melhor forma de se relacionar com o outro, é deixar de lado todas as formas de gerar conflito com o próximo. Difícil, né? Deixar de lado todas as formas, aqui fala todas, de gerar conflito com o próximo. É sofrer o dano. Eu acho lindo o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, sobre sofrer o dano. Ele diz assim, esse versículo: na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas, terdes conflitos. Aqui Paulo está falando. Na verdade, é uma completa derrota para a igreja ter conflito. E aí ele continua: uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais, e isto a irmãos. Paulo é bem claro. Por que eu não sofro o dano para manter a comunhão? Por que eu não me aquieto e deixo a justiça de Deus ser real na minha vida? Exalar a justiça de Deus. Porque é difícil sofrer o dano. É eu deixar o meu direito. Eu tenho o direito de. Mas para manter a comunhão com os irmãos, eu me retiro do meu direito e deixo Deus fazer justiça. Agir com misericórdia. Negar o direito. Porque hoje nós estamos cheios de direitos. E se eu estou certo, eu estou certo. Eu não quero saber. Eu estou certo, e eu estou certo, e eu vou caminhar certo. E onde fica a justiça de Deus? E aqui Paulo é bem claro. A derrota nas nossas vidas é uma completa derrota. Por que não sofreis o dano? Ter demanda com os outros é uma derrota. Mas nós mesmos é que fazemos injustiça e defraudamos isto a irmãos. Misericórdia também é a maneira correta de se relacionar com Deus. Porque Deus é misericordioso. E a gente, todos os dias, sabe que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Independente do pecado que nós cometemos, o perdão está aí todos os dias, renovado. Independente de o que nós fizemos ontem, hoje, do pensamento que veio à nossa cabeça, que o Senhor sabe todos eles. O Senhor sabe a palavra que chega à nossa boca antes mesmo dela chegar. Antes de pronunciarmos a palavra, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. E muitas vezes pecamos e o Senhor nos perdoa, porque a misericórdia dele já se renovou nessa manhã sobre nós. Mas o que ele, sobre a misericórdia para com Deus, como nós devemos nos portar? Deus diz: misericórdia quero e não sacrifício. Isto está em Oséias 6,6 e Mateus 9,13. Misericórdia Deus quer e não sacrifício. Seja o que eu faça para o Senhor, jejum de 48 horas sem comer nada, de uma semana, de um mês, de jejum de 3 meses sem comer doce, que é difícil, trabalhar na obra do Senhor, sermos obreiros, ministros, cantores, intercessores, mídia. Misericórdia Deus quer e não sacrifício. E quando nós somos misericordiosos para com o outro, independente do nosso direito, de colocar o nosso direito em prática, isso é estar no centro da vontade de Deus. É aquilo que a gente tanto ora, que eu disse lá no início: qual a sua vontade para a minha vida, Senhor? Aí está aí, a palavra de Deus está bem clara em qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas o que é importante aqui é que Miqueias nos exorta em direção a um tipo significativo de amor. Ele vem nos alinhar a nossa mente e o conceito de amor que Deus quer de nós. A misericórdia é uma daquelas coisas fáceis de identificar. Você identifica alguém misericordioso, mas difícil de fazer. Muito fácil de identificar, porque nós queremos misericórdia para nós. Nós queremos que as pessoas ajam conosco com misericórdia. Em todos os lugares, na igreja, no trabalho, na escola. Nós queremos que o nosso chefe seja misericordioso conosco, quando a gente vai pedir um aumento, a gente quer. Mas tratar o outro com misericórdia, às vezes é difícil, porque não é o sentimento que você quer ter no momento. Misericórdia
Misericórdia quero e não sacrifício, Deus diz. É quando você começa a agir de forma misericordiosa em seu coração, deixando o direito. Deus espera que pratiquemos em todo tempo e deixá-lo definir suas reações com as misericórdias abundantes que Deus deu a cada um. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade. Mas o que é isso? Agir como Jesus é difícil. Reagir como Jesus é mais difícil ainda. Eu imagino quando Jesus estava sendo pregado, depois de tudo aquilo que ele passou. Foi pego no Getsêmani, levado, apanhou, cuspiram na cara dele, deram chibatadas. Ele levou aquela cruz para o Calvário. Chegou no Gólgota, onde seria crucificado. Eu imagino eles pregando Jesus na cruz e Jesus deixando, sem espernear. Porque os ladrões, os assassinos, aqueles que eram pregados na cruz para morrer, imagino que eles esperneavam demais. Quantos oficiais deveriam estar ali segurando a mão para pregar o prego? E Jesus manso, simplesmente deixando, porque era um propósito, ele estava obedecendo um propósito. Como que a cabeça daqueles homens ficaram? Crucificando Jesus e ele não estava se debatendo, ele simplesmente estava deixando um propósito ser cumprido para salvar a humanidade, para salvar as nossas vidas. E é isso que ele quer de nós, é olhar. Ele olhou ali para aquele povo depois e disse: Senhor, Pai, né? Eles não sabem o que fazem. E na verdade não sabiam. Eles não sabem o que fazem. E a maturidade cristã, quando eu olho para alguém que me fere e oro por ele dizendo: Senhor, traz clareza a esse coração. Dói, dói. Ser misericordioso dói. Sofrer o dano dói. Mas quando é libertador, quando você não tem aquela gana, fica correndo atrás de justiça própria. A justiça própria, ela cansa. E conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar de o outro não merecer o perdão. Misericórdia divina é Deus perdoar os nossos pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Jesus, ele nos perdoa. E quando ele nos perdoa, ele nos liberta do julgamento. A justiça de Deus já está sobre nós. Nós estamos livres do julgamento. Mas quando nós nos colocamos exercendo essas três práticas, a justiça, a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, que é o terceiro tópico. Humildade, no hebraico, anawim. Aquele que se curva, andar humildemente com o seu Deus, né? Que é a terceira coisa que precisamos fazer. Aquele que se curva. O profeta está atacando os orgulhosos da sociedade, os soberbos, que desprezam a Deus e os que desrespeitam os direitos dos outros. Contra o orgulho é sugerido o caminho da humildade. Se somos orgulhosos, precisamos buscar ser humildes. O andar humildemente com Deus é você se submeter, se sujeitar à vontade do Senhor. Deixar de lado o orgulho e assumir uma atitude humilde faz parte daquilo que é bom aos olhos de Deus. A única saída para andar humildemente com Deus é o caminho do arrependimento. Porque o remorso, ele só traz destruição. Se nós somos aquelas pessoas que fazem algo que Deus desagrada e ficamos remoendo aquilo: eu vou mudar, Deus, eu vou mudar. Remorso. Aquilo corroendo os ossos. Mas o arrependimento, o que Salmos nos diz? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você confessar e deixar, e não deixar o remorso tomar conta da sua vida, você alcança a misericórdia. Fazer a vontade de Deus é bom. E o bom para Deus é definido como? O que é bom para Deus? Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Será que é mesmo? O que é ser bom para Deus? Ah, eu sou uma pessoa justa. Será que é mesmo? Segundo os padrões de Deus, o que é ser bom segundo Deus?
praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com os irmãos. Os 3 atos só são possíveis para o povo que quer se voltar completamente para Deus. Não ficar em cima do muro. Se você quer voltar completamente a sua vida para Deus, estar no centro da vontade, fazer aquela oração: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Os 3 atos só são possíveis para o povo que quer se voltar completamente para Deus, deixando ser guiados por Deus. Simples? Sim. Fácil? Não. Mas é simples. É tão claro e ao mesmo tempo tão difícil. É tão claro a vontade de Deus, é tão simples, mas tem que haver um morrer diário. Morrer da carne. Se voltar para Deus com jejum, oração e pranto. O avivamento só vai vir se a igreja voltar para o Senhor com jejum, oração e pranto. Avivamento é isso, é mudança de atitude. Avivamento é amar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Em relação às 3 coisas que Deus requer de nós em Miqueias 6:8, justiça, bondade e andar humildemente, as linhas entre os 3 são mescladas. Um não anda sem o outro. Não tem como eu buscar a justiça de Deus e não ter misericórdia. Não tem como eu ser alguém completamente misericordioso, manso, humilde, que não busca o direito, que deixa o irmão ter o direito dele, que me anulo, se eu não andar humildemente com Deus. Porque o ser misericordioso, os irmãos estão vendo algo que acontece. Nossa, mas como a Sandra é misericordiosa? Como a pastora Sandra é misericordiosa? Como ela é justa? Como a Tati é misericordiosa? Mas se eu não andar humildemente com Deus, misericórdia com os irmãos, andar humildemente com Deus, praticar a justiça, se essas 3 coisas não andarem juntas, não estou no centro da vontade de Deus. Justiça requer humildade, o que induz a bondade, que se parece muito com a humildade. Então são 3 coisas que estão correlacionadas, assim como a verdadeira justiça de Deus. Então como nós podemos começar? Quem quer estar no centro da vontade de Deus? De verdade. Quem quer? De verdade. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Eu não quero estar ali como aquele jovem em cima do muro, Paulo pregando, e ele não sabia se ele ficava para dentro, para fora, caiu para fora e morreu. Eutico. Então nós queremos, a igreja, ela será avivada. Ela será colocada no centro da vontade de Deus, alinhada com Deus, se começar a praticar isso. Então nós temos que começar com a confissão de pecados. Confessar pecados. Dar nome aos pecados. E depois, continuar com o arrependimento diário, que traz mudança de comportamento, e depois com humildade. Eu preciso confessar os meus pecados, continuar arrependido todos os dias e ter mudança de comportamento. Porque isso traz humildade. Tira a arrogância do nosso coração. Porque nós já somos naturalmente arrogantes. E quando nós escolhemos andar nessa palavra de Miqueias 6:8, a arrogância você vai vendo que os seus valores, eles são tão pequenos diante do que Deus tem para você. Os nossos valores terrenos, aquilo que a gente julga importante, eles são muito pequenos quando se comparado à revelação que o Senhor nos dá, quando nós não fazemos questão das coisas desse mundo, da justiça desse mundo, dos valores desse mundo. Quando você deixa isso, e Deus vai te revelando dele, da pessoa, do caráter, como eu disse semana passada, você vai vendo que os valores desse mundo, eles são insignificantes a tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Eu quero terminar com 1 Pedro 5, versículo 6, que diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Amém. E eu quero ler algo a oração de Lutero sobre arrependimento. Eu acho muito linda. E eu quero ler. E nós vamos concordar com a oração de Lutero e querer isso para nossas vidas.
A oração de arrependimento de Martinho Lutero, ele realmente rasga o coração dele diante de Deus. E o pastor me mostrou uma vez, e eu quis trazer para ler hoje. Ele começa dizendo assim, se arrependendo assim: transcrevo-a numa linguagem atualizada. Deus, Senhor Todo-Poderoso, misericordioso Pai, eu, pobre e mísera pessoa, confesso-te todos os meus pecados e fracassos que cometi em pensamentos, em palavras e em ações, e com os quais a toda hora causei tua ira, merecendo o teu castigo neste tempo e na eternidade. Todos eles, porém, me oprimem e deles me arrependo de todo o coração. Suplico-te pela tua imensa misericórdia e pela inocente e amarga paixão e morte do teu querido Filho Jesus Cristo. Queira ser compassivo e misericordioso comigo, sobre pobre pessoa pecadora. Queiras perdoar todos os meus pecados e me dar a força de teu Espírito para melhorar a minha vida. Tem piedade de nós, Senhor. Então aqui ele se coloca como a menor das criaturas, né? A menor das pessoas, para ter o perdão do Senhor. Tem misericórdia de mim. Melhora a minha vida. O Espírito de Deus é a única pessoa que pode melhorar a nossa vida, se nós nos submetermos à vontade dEle. Amém?